O sol poente tingia o céu de Porto com tons de laranja e púrpura, mas dentro do antigo armazém abandonado à beira do Douro, a escuridão era absoluta. João tropeçou nas caixas velhas, o coração martelando como se cada sombra fosse um fantasma do passado, e então ouviu o sussurro: eles sabem que você voltou. E vão-te destruir de novo. Ele congelou, o ar gelado cortando sua pele, sabendo que o homem que amara outrora era agora o caçador invisível nas trevas. Mas desta vez, João não fugiria, ele havia construído um império no exílio, e o amor que trouxera de volta era sua arma mais afiada. A cidade de Porto, com suas ruas empedradas e o rio que serpenteava como uma veia viva, parecia saudá-lo com uma mistura de nostalgia e ameaça. João Oliveira, aos 32 anos, havia partido 8 anos antes, um jovem de 24 carregando as cicatrizes de uma humilhação que o marcara para sempre. Filho de um humilde pescador do Ribeira, ele crescera entre as redes de peixe e os contos de marinheiros, sonhando com um mundo além das águas turvas do Douro. Mas o mundo de Porto, conservador e enraizado em tradições católicas, não perdoava quem ousava amar fora das normas. Seu primeiro amor, Miguel, um rapaz de olhos verdes e riso fácil, fora o catalisador de tudo. Eles se conheceram na juventude, em uma festa de São João, quando fogos de artifício iluminavam a noite e o vinho tinto aquecia as veias. Miguel, com sua família influente no comércio de vinho do Porto, representava o sonho proibido, um amor puro, roubado em becos escuros e noites sussurradas. Mas o segredo vazou como vinho derramado. O pai de Miguel, um exportador rico e devoto, descobriu as cartas escondidas e as fotos tremidas tiradas por um espião invejoso. O escândalo explodiu como uma bomba na Ribeira. João foi arrastado para a praça pública, xingado de aberração e pecado ambulante por vizinhos que outrora o chamavam de amigo. Pedras voaram, não letais, mas cortantes o suficiente para marcar sua alma. Miguel, pressionado pela família, negou tudo em uma carta fria. Foi um erro de juventude. Esquece-me. João fugiu para Lisboa, depois para o Brasil, carregando apenas uma mala e o fogo da raiva. Lá, no caos vibrante de São Paulo, ele reconstruiu-se. Começou como garçom em um bistro gay-friendly, mas sua mente afiada o levou a um curso de administração. Em 5 anos, fundou uma startup de tecnologia sustentável, focada em apps para comunidades LGBTQ+, no mundo lusófono. O sucesso veio rápido, investidores anjos viram potencial em sua história de resiliência, e logo João era milionário, dono de uma empresa que conectava ativistas e aliados através de redes seguras. Agora, de volta a Porto, ele não era mais um menino frágil. Ao seu lado, inesperado como um raio em céu claro, estava Rafael, o namorado que o destino de ser em sua vida como um bordado fino. Rafael, um arquiteto brasileiro de 28 anos, com pele morena e olhos castanhos que pareciam poços de empatia, entrara na vida de João durante uma conferência em Rio de Janeiro. Eles se conheceram em um painel sobre direitos que era na América Latina, onde João falava com a voz firme sobre superação. Rafael, da plateia, ergueu-se para perguntar: e como se reconstrói o amor quando o mundo tenta destruí-lo? A pergunta ecoou, e após o evento, em um café à beira-mar, eles conversaram até o amanhecer. Rafael contara a sua própria história. Filho de imigrantes portugueses no Brasil, ele crescera escondendo sua orientação em uma família evangélica rígida, sofrendo bullying na escola católica. Mas diferente de João, Rafael escolhera o perdão como escudo, tornando-se ativista que projetava espaços inclusivos, prédios com rampas não só físicas, mas simbólicas para o orgulho. O amor deles floresceu devagar, como uma videira no Douro, primeiro amizade, depois confidências noturnas, e finalmente um beijo sob a chuva de Copacabana que selou tudo. Rafael era o oposto de Miguel, calmo onde o outro era tempestuoso, paciente onde João era impetuoso. Juntos, eles formavam um equilíbrio perfeito, e quando João decidiu voltar a Porto para lançar sua empresa localmente, Rafael insistiu em acompanhá-lo. Não volto sozinho, disse João, e Rafael sorriu, então vamos como uma força. Mas Porto não os receberia de braços abertos. Ao descerem do trem na estação de São Bento, com seus azulejos azuis contando histórias antigas, João sentiu os olhares. Um homem idoso, talvez um antigo vizinho, murmurou algo sobre o sodomita que voltou. Rafael apertou sua mão, sussurrando: deixa eles. Nós somos mais fortes. Eles se instalaram em um apartamento modernizado na Foz do Douro, com vista para o Atlântico, longe o suficiente da Ribeira para respirar, mas perto para confrontar os demónios. João planejava abrir um escritório na Baixa, focado em apps que mapeavam espaços seguros para a comunidade LGBTQ+, em Portugal, bares, centros de apoio, eventos. Mas o passado espreitava. Na primeira semana, uma carta anônima chegou: saia enquanto pode, ou o rio te levará de novo. Assinada com um M cursivo, o mesmo de Miguel. João amassou o papel, mas o medo rastejou. Rafael, percebendo, preparou um jantar à luz de velas, bacalhau à brás, vinho verde gelado,
e conversas sobre o futuro. Lembra quando eu te disse que o amor é arquitetura? Construímos tijolo por tijolo, disse Rafael, traçando os dedos no braço de João. Naquela noite, eles dançaram na varanda ao som de fado suave, o mar rugindo como aplauso. Mas o conflito irrompeu logo. Durante o lançamento do app em um evento no Palácio da Bolsa, Miguel apareceu. Mais velho, com linhas de cansaço no rosto, mas ainda com aqueles olhos verdes que outrora hipnotizavam. Ele era agora sócio na empresa familiar, viúvo após um casamento arranjado que durara pouco. A esposa, dizem, fugira com o amante. Miguel aproximou-se de João durante o coquetel, o copo de Porto tremendo em sua mão. Você mudou. E trouxe. Ele, disse, olhando para Rafael com uma mistura de inveja e arrependimento. João sentiu o sangue ferver. Mudei porque você me quebrou. Mas veja, eu me refiz melhor. Rafael, ao lado, manteve a compostura, mas seus olhos dardejavam alertas. A conversa escalou para sussurros acusadores. Miguel confessou que a família o forçara a trair João, mas que nunca parara de amá-lo. Eu errei, mas você voltou para me punir. João riu amargo. Não para punir. Para provar que sobrevivi. O evento terminou em tensão, com jornalistas locais farejando o drama, um artigo no Público no dia seguinte titulado O Retorno do Filho Pródigo quer, Amor ou Vingança. A cidade fervia com fofocas, e a família de Miguel, liderada pelo irmão mais velho, António, um político conservador, começou uma campanha sutil de boicote. Clientes potenciais cancelaram reuniões, e grafites anti-gay surgiram nas paredes do escritório em construção. João, consumido pela raiva, isolou-se, questionando se o retorno valera a pena. Rafael, ferido pela dúvida implícita, confrontou uma noite chuvosa. Você me trouxe aqui para ser seu escudo ou seu troféu. As palavras cortaram fundo, revelando as inseguranças de Rafael, o medo de ser o estrangeiro em uma batalha que não era sua. Eles brigaram pela primeira vez, vozes e quando no apartamento, lágrimas misturando-se à chuva batendo nas janelas. João, no auge da dor, gritou, talvez eu devesse ter voltado sozinho. Rafael saiu porta afora, caminhando pela foz até o amanhecer. A separação temporária foi o primeiro abismo. João, sozinho, mergulhou no trabalho, mas o app lançava com falhas técnicas, um bug que expunha usuários vulneráveis, e quando sua própria exposição passada. Pânico se instalou na comunidade. Um jovem ativista, Pedro, de 22 anos, confidenciou a João que quase fora atacado após o app falhar em alertá-lo. Pedro, com sua energia vibrante e tatuagens de arco-íris, tornou-se um aliado improvável. Ele era o tipo de amigo que João nunca tivera em Porto, aberto, sem filtros, organizador de marchas do orgulho na Marginal. Você não pode carregar isso sozinho, mano. O amor não é fraqueza, é a rede que nos segura, disse Pedro durante uma reunião improvisada em um café na rua de Santa Catarina. Suas palavras ecoaram, e João, tocado, começou a ver Rafael não como uma âncora, mas como um farol. Enquanto isso, Rafael vagava por Porto, desenhando esboços de edifícios que incorporavam elementos Kier, fachadas com mosaicos de corações entrelaçados, inspirados em azulejos tradicionais. Ele encontrou refúgio na Casa de Serralves, um museu de arte contemporânea, onde uma exposição sobre identidades fluídas o fez refletir. Lá, esbarrou em Ana, uma curadora lésbica de 35 anos, casada com uma pintora local. Ana, com seu cabelo curto e óculos redondos, tornou-se confidente. Porto mudou, mas devagar. Como o vinho, precisa de tempo para amadurecer. Seu João carrega fantasmas, ajude-o a exorcizá-los. Inspirado, Rafael voltou, mas não para o apartamento, para o armazém abandonado onde tudo começara. Ele deixou uma mensagem: encontre-me onde o passado nos traiu. Vamos reescrevê-lo. João chegou ao entardecer, o coração apertado. O armazém, agora iluminado por lanternas que Rafael arranjara, transformara-se em um espaço de redenção, paredes cobertas com esboços de Rafael, projetando um futuro para o app, edifícios virtuais seguros. Lá, sob o teto gotejante, eles se reconciliaram não com palavras doces, mas com honestidade crua. Eu te trouxe porque te amo, não por pena, confessou João. Rafael, lágrimas nos olhos, respondeu, e eu vim porque acredito em nós. Mas precisamos enfrentar Miguel juntos. O beijo que se seguiu foi salgado de dor e doce de esperança, selando uma aliança mais forte. Mas o clímax se aproximava. António, o irmão de Miguel, orquestrava uma armadilha, uma audiência na Câmara Municipal sobre valores familiares tradicionais, onde acusaria a empresa de João de propaganda indecente. Miguel, dividido, procurou João em segredo, no mosteiro da Serra do Pilar, com vista para o rio. Meu irmão quer te destruir. Mas eu quero ajudar. Pelo que fomos.
A revelação veio como um soco. Miguel nunca parara de vigiar João, não por ódio, mas por culpa eterna. Ele confessou ter escrito as cartas anônimas para protegê-lo, afastando-o de perigos maiores. João, furioso, quase o agride: proteção. Você me matou por dentro. Mas Rafael, presente, interveio: ódio não cura ódio. Use isso para mudar. O turning point veio na noite da audiência. A sala lotada na Câmara do Porto fervia com manifestantes pró e contra. António discursava com veemência, citando passagens bíblicas contra desvios morais. João, no púlpito, contra-argumentou com dados, estatísticas de suicídios na comunidade que era em Portugal, histórias de jovens salvos pelo AP. Mas o golpe veio quando Miguel subiu, voz trêmula: eu fui o covarde. Traí o amor da minha vida por medo. Hoje, peço perdão publicamente. O silêncio foi ensurdecedor, seguido de aplausos mistos e vaias. António, atonito, recuou, e a votação favoreceu João. O AP foi aprovado como ferramenta oficial de inclusão. No aftermath, as relações se reconfiguraram. Miguel tornou-se aliado distante, ajudando com contatos no comércio para expandir a empresa. Pedro e Ana formaram um núcleo de amigos, organizando o primeiro evento Quier na Ribeira, com fado reimaginado e danças livres. João e Rafael, agora casados em uma cerimônia simples na Foz, com o mar como testemunha, olhavam para o futuro. De humilhações a horizontes, murmurou João uma noite, abraçado a Rafael sob as estrelas. Porto, outrora carrasco, tornara-se berço de renascimento. O vento salgado do Atlântico sussurrava promessas enquanto João e Rafael caminhavam pela marginal da Foz, as luzes dos faróis piscando como olhos cúmplices. Fazia 3 meses desde a audiência, e a cidade parecia, aos poucos, baixar as guardas. O app de João, batizado de Arco de Ouro, explodir em popularidade, milhares de downloads, parcerias com a Câmara Municipal, e até um prémio na Web Summit de Lisboa. Mas o sucesso trazia seus próprios fantasmas. Rafael, imerso em projetos arquitetónicos, começava a questionar seu papel: sou coadjuvante na sua história de herói. A pergunta, sussurrada durante um jantar no Adega São Nicolau, com pratos de tripas à moda do Porto fumegantes, acendeu uma faísca de dúvida. João, sempre o visionário, planejava expandir um centro físico na Baixa, um hub para terapia, arte e networking Quier. Ele recrutara Pedro como coordenador de eventos, o jovem com sua energia contagiante transformando o espaço em um caldeirão de criatividade. Ana contribuía com exposições de arte lésbica, suas curadorias trazendo pintoras como Maria Helena Vieira da Silva reinterpretadas através de lentes Quier. Mas o idílio rachou quando um investidor conservador, ligado remotamente à família de Miguel, ofereceu um cheque gorducho com condições: nada de ativismo explícito. Foco no negócio. João recusou, mas o stress o consumia, levando a noites insones onde revivia as humilhações passadas. Rafael, sentindo a distância, buscou consolo em desenhos solitários. Ele projetava o hub como um labirinto de luzes, paredes de vidro refletindo arco-íris, inspirado nos vitrais das igrejas portuenses, mas subvertendo o dogma com símbolos de amor livre. Uma tarde, enquanto esboçava no jardim do Palácio de Cristal, ele encontrou Miguel por acaso. O ex-amor de João, agora um homem quebrado mas redimido, sentou-se ao seu lado. Você o salvou de mim, disse Miguel, voz rouca. Eu era o veneno. Rafael, surpreendido pela vulnerabilidade, compartilhou suas inseguranças. Às vezes sinto que sou o acessório no retorno triunfal dele. Miguel riu triste: o amor verdadeiro não é troféu. É parceria. Eu aprendi tarde demais. A conversa plantou sementes. Naquela noite, Rafael confrontou João no apartamento, com o som das ondas como trilha sonora. Precisamos de nós, não de heróis. Eles choraram, riram, e reafirmaram votos em uma dança improvisada na cozinha, ao som de Amália Rodrigues e quando no toca-discos. Mas o destino, caprichoso como o Douro em cheia, preparava uma reviravolta. Pedro descobriu um vazamento, alguém hackeara o Arco de Ouro, expondo dados de usuários, endereços, histórias pessoais. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Um e-mail anónimo apontava para António: vingança familiar. João, devastado, culpou-se: eu os pus em risco de novo. Ele cancelou eventos, isolou-se no escritório improvisado, telas piscando com códigos de correção. Rafael, ao invés de recuar, mergulhou na crise, usando suas habilidades para redesenhar a segurança digital com a ajuda de programadores brasileiros. Pedro mobilizou a comunidade, uma vigília na Praça da Liberdade, velas acesas formando um arco-íris humano, gritando: segurança é amor. Ana documentou tudo em um curta-metragem, viralizando nas redes. O confronto culminou em uma reunião secreta no armazém reaproveitado, agora o protótipo do hub.
Antônio apareceu, flanqueado por seguranças, rosto contorcido em raiva. Você envenena nossa cidade com essa agenda. Mas Miguel, ao lado de João, interveio. Nossa, irmão. Você envenena a família com ódio. A briga familiar explodiu, Antônio revelou segredos, o pai deles, outrora devoto, tiveram um caso com o marinheiro, abafado para preservar a honra. A hipocrisia quebrou algo em Antônio, que, em um momento de fraqueza, confessou como lição. A polícia, alertada por Pedro, chegou, e Antônio foi detido. Na calmaria pós-tempestade, relações se aprofundaram. Miguel e João perdoaram-se mutuamente em uma caminhada pelo cais de Ribeira, o rio testemunha silenciosa. Você me ensinou a amar de verdade, disse João. Miguel assentiu, e você me salvou de mim mesmo. Rafael e João, fortalecidos, abriram o hub com uma inauguração grandiosa, fado quier, vinhos do Douro, e discursos de aliados inesperados, incluindo o prefeito. Pedro, agora namorado de um artista local, brindou, de sombras a luzes. Mas o verdadeiro clímax emocional veio meses depois, em uma viagem a Lisboa para o orgulho. Lá, sob o Arco do Triunfo, Rafael ajoelhou-se. Case comigo de novo, aqui, onde Portugal nasceu moderno. João, lágrimas escorrendo, disse sim, e o beijo deles, sob fogos, simbolizou vitória sobre preconceitos. A brisa de verão carregava o aroma de jasmins do Jardim do Abarco Douro, agora um farol pulsante na Baixa de Porto. Inaugurado há 6 meses, o espaço era um testamento à resiliência, salas de terapia com sofás macios, galerias de arte com murais de corações entrelaçados, e um café onde ativistas trocavam histórias como moedas valiosas. João, com Rafael ao lado, supervisionava o fluxo diário, mas uma sombra nova pairava. Um jornalista de Lisboa, Vasco, contatara-o para um perfil na Visão, o homem que conquistou Porto com amor e código. A entrevista prometia exposição, mas também escavações no passado. Vasco, um homem de 40 anos com barba grisalha e olhos perspicazes, chegou em um dia chuvoso, gravador em punho. Ele não era hostil, que era sumido, casado com um diplomata, mas suas perguntas cortavam fundo, como o perdão a Miguel não é uma fraqueza. João hesitou, olhando para Rafael do outro lado da mesa de reuniões. Perdão não apaga cicatrizes, transforma-as em força. A conversa fluiu para o presente, o app salvara vidas, como a de Sofia, uma trans de 19 anos que encontrara emprego através do app. Mas Vasco mencionou rumores, uma coalizão conservadora, liderada por remanescentes da família de Antônio, agora em prisão domiciliar, planejava uma petição para fechar o hub por indecência pública. A notícia caiu como um trovão. Naquela noite, durante um jantar caseiro, francesinha caseira, molho picante para espantar demónios, João desabafou com Rafael, eles não param. Será que fugimos? Rafael, cortando o pão com precisão arquitetônica, rebateu, fugir é o que eles querem. Lutamos com raízes. Pedro e seu namorado, Tomás, juntaram-se a eles, trazendo vinho do Dão e ideias radicais, uma campanha de crowdfunding para expandir o hub, com lives de artistas quier. Ana, sempre a visionária, propôs uma exposição interativa, vozes silenciadas, com instalações sonoras gravadas por sobreviventes de preconceito. O conflito escalou quando a petição ganhou tração online, com milhares de assinaturas de grupos católicos radicais. Trolls inundaram as redes do Arco Douro com ódio, e uma ameaça de bombas chegou por correio, falsa, mas aterrorizante. João, assombrado, reviveu noites de infância, quando o pai contava lendas de fantasmas no Douro, espíritos de amores proibidos afogados. Ele começou a duvidar de si, talvez eu seja o problema, trazendo o caos de volta. Rafael, magoado pela autodepreciação, retirou-se para seu estúdio, desenhando furiosamente um memorial para vítimas quier portuguesas, uma escultura de ondas de concreto, cada uma gravada com nomes. O Turning Point veio em uma manifestação surpresa organizada por Pedro na Avenida dos Aliados. Centenas marcharam, bandeiras arco-íris tremulando contra a chuva fina, cantando hinos adaptados de fado revolucionário. João subiu ao palco improvisado, microfone na mão trêmula. Porto me humilhou, mas me ensinou a amar mais forte. Não fechem portas, abram corações. Rafael, da multidão, ergueu um cartaz: Amor é patrimônio da humanidade. O discurso viralizou, e Vasco, presente, transformou no coração do perfil, que saiu com o título O Arco Inquebrável de Porto. Miguel, redimido, usou conexões para lobby na Assembleia Regional, garantindo proteção legal ao hub. Antônio, da prisão, enviou uma carta: Você venceu com o que eu nunca tive, coragem. O perdão estendeu-se, e a petição murchou como uvas sem sol. Com a crise superada, as relações floresceram. Sofia tornou-se voluntária, sua transição inspirando workshops.
Pedro e Tomás planejaram uma viagem à Serra da Estrela, convidando João e Rafael para uma escapada de casais. Lá, entre pinheiros nevados, eles conversaram sobre filhos, adoção, talvez, um menino que era como eles foram. Construímos uma família, disse Rafael, neve caindo suave como confetes. De volta, o UP sediou o primeiro festival Quier do Norte, danças, debates, e um concerto de fado lésbico que emocionou a Ribeira. João, no final, abraçou Rafael, você é meu porto eterno. Outono tingia as folhas de castanho nas encostas do Douro, e com ele veio uma calmaria enganosa ao Arco Douro. João e Rafael, agora pilares da comunidade, recebiam convites para palestras em Coimbra e Braga, espalhando a mensagem de inclusão. Mas o equilíbrio pessoal rachava sutilmente. Rafael, sobrecarregado com projetos, incluindo a reforma de uma igreja abandonada em Gaia para um centro cultural Quier, sentia o peso da fama de João. Você brilha, eu desenho nas sombras, confessou uma noite, enquanto preparavam chá de ervas na cozinha iluminada por uma única lâmpada. João, distraído pelo lançamento de uma versão expandida do app, agora com IA para detecção de discursos de ódio, minimizou, somos um time. Mas a semente da dúvida germinava. Pedro, sempre o termômetro social, notou durante uma sessão de yoga no web, casais precisam de pausas, não de pausas. Ele sugeriu uma retrita em Aveiro, a Veneza de Portugal, com canais serenos e moliceiros coloridos. João e Rafael aceitaram, deixando o web aos cuidados de Ana e Sofia. Em Aveiro, o ar salobre e os passeios de barco reacenderam faíscas. Eles alugaram um quarto em uma pousada histórica, paredes forradas de azulejos contando amores antigos. Uma noite, sob estrelas refletidas na ria, Rafael abriu o coração. Eu te amo, mas temo ser engolido pela tua revolução. João, tocado, compartilhou medos profundos. Sem você, sou só código vazio. Eles renovaram promessas com um anel de ovos moles, doce simbólico de fragilidade e delícia. De volta, uma surpresa. Miguel anunciava sua saída da empresa familiar para fundar uma vinícola inclusiva, Vinhos do Arco, doando lucros ao AB. É minha redenção, disse ele em um jantar no Yatman, com vistas panorâmicas do rio. Mas o brinde azedou quando Vasco, o jornalista, revelou uma pista, um antigo diário de Miguel, encontrado em leilão, detalhando o amor por João e o trauma da traição forçada. Publicado como excerto na Visão, reacendeu fofocas, alguns viam romance residual, outros drama shakespeariano. Rafael, insegurança atiçada, confrontou João, ainda resta algo nele. A briga foi feroz, palavras como facas, João acusou ciúme infundado, Rafael retrucou com medo de ser o segundo. Eles se separaram por dias, João dormindo no escritório, Rafael no estúdio. Pedro mediou, convidando-os para um acampamento no Gerês, Parque Nacional de Cascatas e Lobos. Lá, sob tendas ao luar, a natureza forçou reconciliação. Caminhando por trilhas úmidas, João admitiu, Miguel é passado, você é eternidade. Rafael, perdoando, desenhou na terra um mapa de seu amor, rios convergentes. O clímax veio com uma crise externa, enchentes no Douro, incomuns para a estação, inundaram a Ribeira. O hub, em risco, tornou-se refúgio, João coordenou resgates via app, Rafael projetou barreiras improvisadas. Miguel doou barcos, António, liberado condicionalmente, ajudou fisicamente, carregando idosos. Na lama e na água, preconceitos dissolveram-se, vizinhos conservadores aceitaram ajuda que era sem questionar. Pós-enchente, o hub renasceu maior, com alas para desastres. Relações solidificaram, Miguel encontrou paz em um novo amor, um enólogo de Vila Real, Pedro e Tomás adotaram um cachorro, prenúncio de família. João e Rafael, em uma cerimônia no mirador da Serra do Pilar, trocaram votos ampliados, em tempestades e calmarias, juntos. Inverno trouxe geadas ao porto, cristais de gelo decorando as janelas do hub como rendas delicadas. João, agora mentor de startups que era em todo Portugal, viajava mais, deixando Rafael com o fardo diário do centro. A distância, embora curta, minava, chamadas noturnas interrompidas por fusos, mensagens frias de exaustão. Sofia, ascendendo como gerente adjunta, notou o desgaste durante uma sessão de aconselhamento grupal. Amor precisa de presença, não de pixels. Para reacender, Rafael planejou uma surpresa, uma viagem a Sintra, reino de castelos e névoas românticas. Eles deixaram o hub em mãos competentes, Pedro organizando um carnaval que era indoor, e partiram de trem, mãos entrelaçadas. Em Sintra, o Palácio da Pena, com suas torres coloridas, inspirou Rafael a esboçar um anexo ao hub, um Castelo do Orgulho, com quartos temáticos de heróis LGBTQ+ portugueses, como o poeta António Boto. João, encantado, sussurrou, você constrói sonhos que eu só codifico.
Mas o idílio interrompeu-se com uma ligação. Ana reportava vandalismo no hub, murais rasgados, com insultos pintados em spray. De volta correndo, encontraram a polícia investigando, pistas apontavam para um grupo radical, eco de velhos ódios. Miguel, solidário, ofereceu câmaras de segurança de sua vinícola. A investigação revelou um traidor interno, um voluntário, filho de António, infiltrado por lealdade familiar. Confrontado, o jovem, de 20 anos chamado Rui, chorou: "Meu pai me ensinou ódio, mas aqui eu vi amor." João, em vez de denunciar, ofereceu terapia, escolha o caminho da luz. O incidente catalisou crescimento. Rui tornou-se aliado, sua história em um podcast do Hub tocando corações conservadores. Vasco cobriu como da traição à transformação. Mas tensão pessoal persistia. Rafael, exausto, confessou a Ana: "Sinto-me preso entre o amor e a carreira." Ela, sábia, sugeriu terapia de casais com um psicólogo que era de Lisboa. As sessões, via Zoom nas noites frias, desenterraram camadas. João admitiu medo de abandono, raiz nas humilhações. Rafael, receio de irrelevância em uma narrativa dominada por João. O breakthrough veio em uma sessão. Eles visualizaram o futuro como um blueprint compartilhado. João focando estratégia, Rafael design, juntos em um sabatical para o Brasil. "Somos mosaico, não monolito", concluiu o terapeuta. Celebrando, eles sediaram um baile de máscaras no hub, fantasias subvertendo papéis de gênero, fado misturado a samba. Lá, sob máscaras de arco-íris, eles dançaram, redescobrindo faíscas. Primavera trouxe florescimento. O Castelo do Orgulho quebrou ground, com Miguel como benfeitor. Pedro e Tomás anunciaram a adoção de uma menina, batizada Douro. Sofia, em transição completa, liderou um workshop de empoderamento trans. Uma noite, no terraço do hub, João e Rafael assistiram fogos de São João antecipados, de humilhações à harmonia. Verão explodiu em Porto com festas na praia de Matosinhos, mas para João e Rafael, era tempo de colheita emocional. O sabatical no Brasil materializou-se, um mês em São Paulo, reconectando raízes. Lá, Rafael apresentou João à sua família, agora reconciliada, a mãe evangélica abraçando-os com lágrimas: "Amor é graça divina." Eles visitaram favelas, onde apps de João salvavam vidas e caminharam por Ipanema, beijos livres sob o Cristo Redentor. De volta, o hub pulsava, o festival que era anual atraiu milhares, com debates sobre casamento igualitário avançando no Parlamento. Mas um conflito inesperado surgiu. Uma doadora rica, viúva de um industrial, ofereceu milhões condicionados à discrição, nada de polêmicas. João recusou, mas o dilema dividiu a equipe. Pedro argumentava por impacto maior, Sofia por integridade. Reuniões tensas ecoaram o conselho, com Rafael mediando: "Dinheiro sem alma é prisão." O dilema resolveu-se dramaticamente. A doadora, ao ler sobre Rui, mudou de ideia, doando incondicionalmente após uma visita ao hub. "Vocês me mostraram vulnerabilidade verdadeira", disse ela. Miguel, expandindo vinhos, colaborou em um blend, Arco Douro, rótulo com 2 homens de mãos dadas contra o rio. Pessoalmente, João e Rafael enfrentaram um teste: infertilidade em planos de adoção, rejeitados por burocracia conservadora. A dor os uniu em terapia, transformando luta em advocacia, um lobby para reformas em leis de família quer. Pedro, pai recente, inspirou: "Família é escolha." O ápice veio no Orgulho de Porto, uma parada épica da Ribeira ao Mar, com o prefeito marchando ao lado de João. Lá, sob chuva de confetes, Rafael sussurrou: "Nosso império é este momento." Noite adentro, em uma festa no hub, brindes fluíram, fantasmas exorcizados. O ciclo fechava-se no outono seguinte, folhas caindo como confetes dourados. O hub, agora rede nacional, celebrava aniversário com uma gala no Coliseu do Porto. João discursava: "De um armazém sombrio a este palco, superamos ódios com amor." Rafael, ao lado, apresentava o Castelo do Orgulho concluído, uma maravilha de vidro e luz. Miguel, com seu parceiro, brindou a amizade renascida. Pedro e Tomás, com filhinha no colo, dançavam. Sofia liderava um coral transana e exibia uma peça sobre João, retorno triunfal. Mas o verdadeiro fechamento foi privado, João e Rafael, no Mirador da Foz, assistindo o sol se pôr no Atlântico. "Anos de humilhações nos trouxeram aqui", disse João. Rafael sorriu, e um namorado inesperado se tornou tudo. O beijo, eterno como o mar, selou a jornada, de dor a profundidade, preconceito a paraíso. Porto, testemunha, sussurrava a aprovação no vento.